Depois que você entende o conceito da regularização completa de um imóvel rural, você precisa entender como é que se faz esse diagnóstico para entender o que é que eu vou fazer para regularizar cada imóvel rural. A gente chama isso, dentro da metodologia do Combo Rural, da etapa do diagnóstico, prescrição e planejamento para regularizar o imóvel rural. Isso você aprende também no segundo módulo, no módulo de introdução à regularização de imóveis rurais. Você vai aprender a ler, interpretar a documentação, entender para que serve cada um dos documentos e você vai se especializar em traçar planejamentos assertivos para regularizar qualquer imóvel rural. Eu preciso entender quais são os sistemas de cadastro, eu preciso entender como é que eu faço a leitura, existe um passo a passo, existe um método para eu ler e interpretar um CCIR, uma matrícula, um contrato de compra e venda, uma planta georreferenciada. Existe uma maneira de eu analisar cada uma das documentações. Essa maneira vai me sugerir um diagnóstico, uma prescrição do que está certo e do que está errado, e vai gerar um planejamento, o que é que eu tenho que fazer. E aí, o que é que você vai aprender a desenvolver? Você vai aprender a desenvolver a adaptação do fluxograma do Combo Rural. Então, esse aqui, pessoal, isso aqui é um exemplo de um planejamento geral do fluxograma do Combo Rural, tá? Então, aqui eu tenho a fase do diagnóstico, tá? Que vai vir com a elaboração da proposta técnica. Aprovação da proposta, você vai seguir um modelo de regularização. Só que o que vai acontecer é o seguinte, você vai traçar planejamentos não generalizados, mas planejamentos específicos. Esse aqui é um plano geral de regularização, seguindo o fluxograma do Combo Rural. Mas cada imóvel rural vai ter sua adaptação. Então, o primeiro passo é você entender como é que você faz isso, como é que você desenvolve isso. Para isso, você tem que entender os conceitos do imóvel rural, para isso, você tem que entender como é que eu faço a leitura, como é que eu faço pesquisa junto aos bancos de dados dos sistemas cadastrais, como é que eu faço uma pesquisa de CCR, como é que eu faço uma pesquisa no banco de dados do CIGEF, como é que eu faço uma análise de sobreposição com os dados do CIGEF, utilizando os dados de cadastro ambiental rural, como é que eu faço análise ali dos confrontantes daquele proprietário de imóvel rural, como é que eu faço uma reconstituição de uma planta, de um mapa de imóvel rural para eu trazer essa análise junto a um programa de geoprocessamento, como por exemplo um QuantumGIS. Então tudo isso você vai aprender para você traçar um planejamento assertivo de regularização de imóveis rurais. Em paralelo a isso, muita gente acha que para eu começar na regularização de imóveis rurais, eu preciso entender de documento, só de documento de imóvel rural, o que não é uma verdade. Você vai precisar desenvolver, em paralelo a isso, uma habilidade, uma capacitação em marketing e vendas. Logo no começo. Por quê? Porque o setor de marketing e vendas é o motor de qualquer negócio. Todo e qualquer negócio. Então é muito importante que você entenda que nenhum produto ou serviço, por melhor que ele seja, ele se vende sozinho. Nós temos uma concepção de serviço aqui que é sensacional. As pessoas falam, Murilo, o Combo Rural é sensacional, é muito bom essa mentalidade de você entender a concepção da regularização plena do imóvel rural e você entregar a regularização completa do imóvel rural com os principais cadastros que o imóvel rural precisa e tudo o que aquele imóvel rural precisa para estar plenamente regular. Essa concepção é maravilhosa, beleza. Mas se você não souber vender isso da forma certa para o cliente, ele não vai conseguir entender o valor disso. Então, muito importante para você que está começando, você entender os caminhos para você educar o seu cliente da importância da regularização do imóvel rural. Nós temos 3 tipos de clientes. Existem 3 tipos de proprietário de imóvel rural, pessoal. Existe o proprietário de imóvel rural, que ele sabe que tem um problema de documentação do imóvel rural e ele busca resolver. Tem um cara que sabe que tem um problema de regularização do imóvel rural e não busca resolver e deixa para depois e vai empurrando com a barriga. E tem o terceiro cara que ele nem sabe que tem um problema. Quando a gente fala de proprietário de imóvel rural, a maioria esmagadora dos proprietários de imóvel rural, pessoal, eles não sabem que tem um problema. Então, a melhor maneira de você vender o Combo Rural não é vendendo o Combo Rural. É você trazendo conscientização.
Porque, né, dentro do contexto do cadastro rural, a gente tem um nível de ignorância em relação à documentação de imóvel rural, que está se diluindo aos poucos. E eu falo ignorância não de uma forma pejorativa, mas ignorância do ponto de vista de desconhecimento sobre determinado assunto. Então, o proprietário de imóvel rural, ele não sabe que ele precisa ter um CCR, TR, um CNI, um K, um ADO de referenciamento. Ele não sabe por que ele precisa de um ato declaratório ambiental, ele não sabe que ele pode ter um abatimento do que ele já paga de ITR, fazendo ato declaratório ambiental. Ele não sabe que ele pode receber uma notificação do Ministério do Meio Ambiente. Então, existe uma linha, existem estratégias em que você consegue trabalhar da maneira certa com cada tipo de proprietário de imóvel rural. Vão ter alguns proprietários de imóveis rurais que vão receber uma oferta. Vão ter proprietários de imóveis rurais que você vai trabalhar o que a gente chama aqui, estrategicamente, de você elevar o nível de conscientização em relação àquele proprietário de imóvel rural. Você vai criar um relacionamento com ele e você vai elevar o nível de conscientização dele em relação a determinado assunto. E a partir disso, aos poucos, ele vai entendendo a importância. E aí você planta uma sementinha aqui, conversando com o proprietário de imóvel rural, elevando o nível de consciência dele. Depois você planta outra sementinha ali, que vai dar frutos daqui a pouquinho, elevando o nível de consciência. Você vai plantando sementes em alguns outros, já estão preparados para receber uma oferta, porque eles já buscam resolver. E você vai desenvolvendo esse trabalho em bola de neve. Quando você vê, você está com a agenda lotada. Quando você vê, cliente está correndo atrás de você, você está marcando serviço para 1 mês na frente, para 2 meses na frente, para 3 meses na frente. O que realmente vai botar muito dinheiro no seu bolso, que vai te gerar muito faturamento, é esse trabalho de você plantar sementinhas de conscientização e que em algum momento vai dar o fruto. Quando esse cliente ele perceber, poxa, eu vou regularizar meu imóvel rural, ele vai lembrar de você e vai tender a contratar você. Ele vai tender a pedir com que você faça um diagnóstico. E aí você vai fazer um diagnóstico do imóvel rural, sem compromisso. Você vai aprender com a gente a fazer a leitura, a interpretação, vai fazer um planejamento e vai entregar um planejamento para aquele cliente ali. Naquele planejamento também vai estar o preço para você acompanhar, se ele quiser. E você vai plantando aos poucos essa sementinha, tá? Se você entende esses primeiros passos, você consegue entender que o primeiro passo rumo ao faturamento de mais de 15 mil por mês é muito simples. Se você imaginar o seguinte, o principal objetivo para quem está começando, pessoal, é fechar um serviço. Eu sempre digo isso para um que está começando do zero. Murilo, estou começando do zero, estou me sentindo inseguro. Beleza, você pode ir fazendo um contato com alguns proprietários de imóveis rurais, mas você fecha com um só. Fecha com um. Tenta fazer o contato com um proprietário de imóvel rural. Tenta pegar a documentação dele sem compromisso. Me manda a sua documentação, eu vou me comprometer a analisar a sua documentação sem compromisso nenhum e vou te entregar uma análise dessa documentação desse imóvel rural. Depois da análise, você dá uma olhadinha na análise, depois a gente pode conversar para a gente seguir à frente e aí você me paga um valor para eu te acompanhar, eu resolver a regularização. Mas primeiro, até para eu saber o preço, tem gente que fala, Murilo, mas quanto é que eu cobro? Você não tem que saber quanto é que você cobra. Se você souber quanto você cobra, aí que tem alguma coisa errada. O certo é você não saber quanto é que você cobra antes de fazer o diagnóstico. Olha só, talvez você saiba, talvez não, mas nós temos um treinamento personalizado e segredos do combo rural. Não sei se você já viu mostrando esse troféu aqui. Esse troféu é quando as pessoas batem a meta dos mais de 15 mil por mês. Nossa equipe pega esse troféu e envia com muito carinho, com muito amor, um troféu para mostrar que esse aluno bateu a meta de faturar mais de 15 mil por mês. Nós temos uma par de dezenas de pessoas que já chegaram lá, tá? A grande questão é que nós temos o treinamento de segredos do combo rural, mas por conta do modelo de acompanhamento, no modelo de suporte que a gente entrega, a gente não consegue deixar as vagas abertas sempre. Então, a quantidade de pessoas para cada turma é bem limitada, é limitadíssima. E nesse momento, eu quero te dizer que nós não estamos com vagas abertas, você não pode comprar, mas o que você pode fazer, se você tiver interesse em saber mais, é se cadastrar numa lista de espera. Nós temos uma lista de espera,
o treinamento Segredos do Combo Oral, para que você possa se cadastrar e você receber informações privilegiadas sobre uma próxima turma que pode acontecer. Não sei quando vai ter uma próxima turma, mas se você se cadastra lá na lista de espera junto com as outras pessoas que já estão esperando a próxima turma para entrar, você vai receber todas as informações direitinho, que só alguém da equipe pode entrar em contato com você, tá? E de repente, se pintar alguma vaga, se alguém gerou um boleto e desistir, pode ser que sobre uma vaguinha aí, nossa equipe, dependendo do seu perfil, entre em contato com você e te ofereça uma vaga. Mas você precisa estar na lista de espera para receber todas as informações privilegiadas de uma próxima turma, ou quem sabe, dependendo do seu perfil, nossa equipe pode analisar a possibilidade de liberar uma vaga para você entrar entre período de turma. Para você se cadastrar na lista de espera, tá no link de descrição desse vídeo aqui. No link de descrição do vídeo vai ter as instruções, vai ter o link para você clicar e fazer o cadastro, tá? Forte abraço, tchau, tchau.